Olá, vamos chegando. A gente está começando uma live mais do que especial. Essa live é voltada todinha para você, para te dar orientação, para tirar suas dúvidas, para deixar você mais pronta, né, para essa jornada da fertilidade que começa amanhã. Eu sou a doutora Juliana, médica, ginecologista, atuo diariamente ajudando mulheres que desejam engravidar, que têm esse sonho. E o meu objetivo nessa live, assim como nas outras que eu venho fazendo, né, e principalmente na jornada da fertilidade, é te acolher primeiramente, mas realmente é te mostrar com clareza o que a ciência tem, o que tem de prática para você realmente conseguir saber o que precisa fazer para conseguir realizar esse sonho de engravidar. Tá? Então vamos chegando, essa aqui é uma live super especial, porque é uma live tira dúvidas. Então se você tem dúvidas ainda que ficaram, né, das lives anteriores ou do seu caso, hoje essa live é todinha pra você, deixe nada a isso. Ó, já tem gente colocando aqui as dúvidas. Quanto antes você for colocando as suas dúvidas, maior a probabilidade de eu conseguir responder, tá? Então já vai colocando aqui pra você ter a sua dúvida respondida. E eu quero te lembrar, claro, né, que amanhã a gente começa o nosso evento Jornada da Fertilidade, essa série de 3 aulas gratuitas, online, que são justamente para construir, né, a virada de chave para você conseguir realizar esse sonho. Vou te lembrar que amanhã, nessa aula 1, que vai ao ar às 8 horas da manhã, você vai receber o link lá no grupo de WhatsApp. Então, se você ainda não está inscrita, vai lá no link da bio, ainda dá tempo. Quando terminar essa live, você se inscreve. Você entra no grupo de WhatsApp. Entrando no grupo de WhatsApp, você vai ter 4 coisas disponíveis. Preste atenção. Você vai ter o link das lives anteriores, que você vai poder maratonar, porque a gente vem construindo um passo a passo para te dar muita clareza. Você vai ter ainda os e-books, né, que vão te mostrar o ciclo das sementes, como aplicar e melhorar, né, o teu ciclo, o teu endométrio. Você vai ter ainda e-book voltado para o teu ciclo menstrual, identificar a ovulação. Se você vai para a FIV, também tem e-book destinado a melhorar a tua chance de resultado nessa FIV. E além disso, você tem e-book voltado para suplementos, tá? Você vai ter ainda o lembrete de todas as aulas, né? E sempre as tira-dúvidas, as informações. Então, não deixe de participar, esse evento é todo para você, tá? A aula vai ao ar amanhã, 8 horas da manhã. Uma das dúvidas que tem surgido, né, em relação à jornada da fertilidade é se você não conseguir estar presente às 8 horas da manhã. E eu quero hoje também te tranquilizar quanto a isso, né? Claro que estar lá 8 horas da manhã, já para pegar tudo quentinho, é sempre melhor, mas não se aperreie com isso, não fique preocupada, porque a gente vai deixar o link salvo para você poder assistir depois. Inclusive, eu recebi, né, algumas mensagens de mulheres já se organizando para assistir com o marido. Isso não é a primeira vez, eu sugiro mesmo que você convide ele para participar. Então, como é que geralmente elas fazem? Às vezes elas assistem primeiro sozinhas de manhã, porque o marido pode estar no trabalho, não conseguir ver, e à noite revê a jornada, a aula e faz as anotações, tá? Quero lembrar também para você que a gente vai disponibilizar e-books também. Após cada aula tem mais material, mais e-book, sempre para te dar muita clareza, muito acolhimento e muita consciência do que realmente vira a chave e te faz engravidar, tá bom? Então, vamos lá. A gente começa essa aula amanhã, mas hoje a gente está aqui para tirar dúvidas e eu quero já começar a conversar com vocês. Eu sempre falo, né, que esse momento de troca é um momento muito especial, um momento que eu gosto muito de saber quem tá aí do outro lado. Então, podem colocando as suas dúvidas, que eu vou respondendo, tá? Muita gente falando aqui comigo, boa noite, boa noite. Dr. Paulo Grilo aqui comigo também, muito bom. Para quem não sabe, né, Dr. Paulo Grilo, urologista, maravilhoso, meu pai, né, tá me prestigiando hoje aqui na live, muito bom. Vamos lá, primeira dúvida aqui da Tati, ó. Tomei um dos remédios aqui para baixar a insulina e a testosterona por causa dos policísticos. Eu tenho a possibilidade de ter engravidado nesse período ou só depois do tratamento? Vamos lá, gente. Eu vou aqui já deixar claro algumas coisas. Quando vocês mandarem pra mim as dúvidas, sempre que possível, coloca pra mim tempo de tentativa, idade, porque isso me dá muito mais clareza e direção do que eu vou te responder, tá? Agora vamos lá. Quais remédios que você usou? Né? Falou que usou uma medicação para baixar a testosterona. Precisa entender um pouco melhor. Você pode até engravidar durante, né, dependendo do qual foi a estratégia utilizada durante o tratamento. Tá? Porque geralmente a gente tem a possibilidade de alguns tipos de tratamento fazer
um tratamento para depois tentar engravidar. Mas às vezes a gente anda com as coisas em paralelo. Então depende muito de qual remédio específico foi utilizado aqui. Mas geralmente quando a gente traça um caminho em paralelo, assim a chance de você engravidar nesse período, tá? Até porque lembra daquela janela de fertilidade que eu falo, da janela de oportunidade? As ações que você tem hoje, elas vão refletir muitas vezes só daqui a 2, 3 meses. Então essa fertilidade, ela é construída. Tá? Ela é construída. Eu sei que muitas vezes a gente quer uma coisa assim rápida e instantânea, mas o nosso corpo não funciona assim. Claro que muitas ações, como eu sempre falo, né, atividade física, que é um dos 5 pilares da fertilidade, a gente já sente ação emocional, mental, assim que a gente pratica. Mas algumas coisas levam um pouquinho mais de tempo. Então, coloca aqui pra mim, Tati, pra eu entender um pouquinho melhor o que foi feito, tá? Pra gente não deixar dúvidas aqui. Boa noite, muita gente entrando, muito bom. Vamos lá. Anticoagulante lúpico, tem que tomar anticoagulante? Qual é o valor de referência do teu laboratório? Se ele for um anticoagulante lúpico positivo e você tiver uma história clínica ou de abortamento anterior, né, ou de trombose, aí sim a recomendação é que você faça uso de anticoagulante, porque você se enquadra então na síndrome de anticorpo antifosfolipídico, que é uma das principais causas de trombofilia que levam a aborto. Tá? Então vê lá na referência do teu laboratório, porque isso vai depender da referência. Você vai ver na referência se é reagente ou não reagente. Se for não reagente, tá tranquilo. E aí, geralmente, o que a gente faz? Se você tem história de aborto, preste atenção aqui. A principal causa, né, como eu sempre falo, são alterações cromossômicas que têm relação com a idade. Mas você precisa ficar atento também nas trombofilias. E aí a gente entra numa seara meio assim de controvérsia. Mas existe uma trombofilia, que é uma trombofilia adquirida, que não tem nenhuma controvérsia. E toda a literatura fala que precisa ser tratada para reduzir esse risco de aborto numa gestação subsequente. Então é a síndrome de anticorpo antifosfolipídico. Então são 3 exames básicos que você precisa fazer. Anticoagulante lúpico é um, anti-beta-2 glicoproteína IgG e IgM é outro, e anticorpo anticardiolipina IgG e IgM, tá? Pelo menos esses 3. E aí, se você tiver um deles positivo e história clínica, a recomendação é que você faça sim o uso de anticoagulante na tua próxima gravidez, tá bom? A senhora tinha falado que só faltava alguns ajustes para eu poder engravidar. Qual deles? Poxa, Tati, eu queria poder lembrar assim de cabeça. Tantas mulheres. Meninas, vocês não têm ideia. Sabe quantas mulheres estão inscritas para a Jornada Fertilidade? Que eu tenho trocado mensagem? Mais de 2.000. Mais de 2.000 mulheres que vão participar. Então, assim, é muito gratificante saber, né, que a internet possibilita esse alcance da gente passar uma mensagem, né, uma mensagem de energia, porque eu recebi muita mensagem falando que estão se sentindo mais motivadas, reenergizadas. Isso é super importante. Mas exatamente, Tati, o que eu falei pra você, eu não vou me lembrar. Mas pode colocar aqui pra mim que eu vou te ajudar, tá? Insulina de 12 e ferritina de 268. Sua tentante, tá normal? Claro que não, você já é minha paciente, você já deve ter me perguntado isso, você sabe disso. A gente sabe que a insulina ela precisa estar abaixo, idealmente, de 7 e a ferritina abaixo de 100, tá? E isso a gente vai trabalhar juntas. Então, assim, a gente tá nessa fase, né, de investigação para entender o que tá acontecendo. Mas a sua insulina precisa estar abaixo de 7, idealmente, e a ferritina abaixo de 100. Dá para engravidar com insulina de 12 e ferritina de 268? Dá. Só que quando a gente quer ajustar as coisas, a gente precisa ajustar. Então, uma coisa aqui importante, meninas, é reduzir um pouco a ansiedade, tá? Isso é extremamente importante nessa jornada. Eu sempre falo assim, se você tem um profissional te acompanhando, gaste a sua energia com o que vai fazer o que está na sua mão. Vou te dar um exemplo. O que está na sua mão? Ir no hortifruti, saber o alimento que você vai comer, se organizar a tua semana, fazer o dia da atividade física, isso está na sua mão. Mas tem coisas que é do profissional, então não gaste sua energia com essas pesquisas, se você tem alguém te direcionando já, tá? Porque isso cansa, e a gente sabe que essa jornada pode ser cansativa. Então não gaste a sua energia no que não precisa ser gasto. Eu tô aqui para isso, eu tô aqui para te ajudar, tá? Para você não gastar energia no que não precisa. A gente trabalha em conjunto. Ó, Fabi, muito feliz de ter achado seu Insta, agora eu tenho um sonho que virou projeto. Perfeito, é isso mesmo.
O sonho, ele precisa ter estratégia, ele precisa ser um projeto, para a gente justamente construir o passo a passo. Por isso que as aulas da Jornada da Fertilidade, que começam amanhã, vão te dar muita clareza sobre isso. Primeiro porque a gente vai começar a eliminar os erros. Na aula 1 amanhã, de 8 horas da manhã, ela vai eliminar os erros que muitas vezes vocês nem sabem. E eu vou falar para vocês aqui. Tem erros que vocês vão ficar assim, isso é mesmo erro? Eu nem imaginava. Porque assim, tem gente que quando escuta esses erros, né, já me falou assim, eu cometo todos. Então, assim, é muita clareza. E aí, depois disso, que a gente começa a tirar os erros, na aula 2 você vai aprender a aplicar os 5 pilares da fertilidade, que são os pilares que eu falo que podem potencializar a tua fertilidade. Você vai entender como que eles são aplicados na tua fertilidade, quais são as chances reais que eles aumentam na tua fertilidade. E na terceira e mais importante aula, que é na sexta-feira, a construção de um passo a passo. Como aplicar os pilares da fertilidade, como eliminar os erros, né? Tudo de forma muito acolhedora e estratégica. Então, é isso. Parabéns por essa consciência. A gente precisa transformar o sonho em projeto, em objetivo. E uma das coisas que eu falo, né, é sempre assim, se visualize grávida, sabe? Se visualize segurando o teu bebê. Porque quando você faz isso, a coisa fica, além de mais real e palpável, você consegue ter a meta. Você sabe onde você quer chegar, você sabe o caminho que você precisa percorrer. Então isso te dá mais força mesmo nos dias mais difíceis. Porque mesmo sendo projeto, mesmo você tendo estratégia, vão ter dias em que você vai ficar mais balançada, porque a gente é humano e tudo bem. Mas o bom é que sempre tem um novo dia. E a gente se renova. E quando a gente se conecta, igual a gente está fazendo aqui nessa live, né? Isso faz assim a gente conseguir se mover cada vez mais, tá? Então é importante essa participação aqui de vocês e se visualizar nesse projeto aí, se visualizar ele sendo real. Prolactina alta pode engravidar? Depende. Depende do valor dessa prolactina, mas prolactinas muito altas, valores de prolactina muito alto, pode impactar no teu ciclo, tá? Então, se a tua prolactina tá muito elevada, precisa investigar se tem o que tá causando essa prolactina elevada, né? E tá gerando impacto no teu ciclo menstrual? É o principal fator da prolactina alterada. Pode até acontecer de você ovular, mas costuma às vezes ser um ciclo mais irregular, tá? Então, precisa sim abaixar essa prolactina. Como é que você vai abaixar a prolactina? Primeira coisa, identificar o que aumenta a prolactina. Esse é o primeiro passo, tá? É uma medicação, é um hormônio, o que tá causando? É um tumor de hipófise que costuma ser benigno? O que tá causando esse aumento de prolactina, tá? Segundo ponto, como melhorar? Então, são esses dois pontos que você precisa avaliar essa prolactina alta, tá? Lu perguntou da aula. A aula, então, vai sim, meninas, ficar gravada, tá? Então, você pode não só ver, né, de manhã cedo, mas se você não conseguir ver, você pode ver mais tarde. E a grande vantagem é que você pode rever, assim como as lives. Elas vão ficar disponíveis por um tempo, tá bom? Tive um aborto espontâneo de 6 semanas que não foi preciso procedimento no hospital. Meu beta já negativou. Quanto tempo eu posso tentar engravidar novamente? Renata, perfeita essa pergunta. Primeiro, é o seguinte, né? Eu sempre falo, quando a gente tem uma perda, a primeira coisa é o seguinte, Renata, emocionalmente, você tá pronta pra tentar de novo? Esse é o primeiro ponto. Porque às vezes, né, é um luto que você vive, né? Que a gente, quando tem uma perda, a gente vive. E o dia vai passando, os momentos vão passando, e às vezes a gente varre aquelas emoções para debaixo do tapete. Só que isso não é o recomendado, porque, sabe, tem situações, às vezes nem tem relação com gestação, que levanta o tapete e a poeira sobe. E a gente pode ter um quadro de maior ansiedade, um quadro de depressão. Então, o primeiro ponto aqui, quando voltar a tentar, é quando você estiver pronta emocionalmente. Medo, Renata, sempre vai existir. E tudo bem. Só que o medo não pode dominar, né, a sua determinação de persistir. Segundo ponto, por que teve a perda? Precisa investigar. Então, um dos fatores, como eu falei, é a trombofilia. Você já investigou isso, se você não tem? Segundo ponto, como que tá o seu nível de TSH? Seu TSH tá normal? Porque é um outro segundo fator que leva também à perda gestacional.
Terceiro ponto, como que tá a sua parte metabólica, a sua glicose, a sua hemoglobina glicada? Porque se tiver muito alterada, pode também levar a um risco de perda. Então são todos fatores que vale você rever. Será que você não fez nenhum procedimento? Isso é ótimo. Você já menstruou? A menstruação veio normal? São todos pontos. Vale reavaliar às vezes a cavidade através de um exame de esteroscopia. Então, se você quer ter um resultado diferente, precisa agir diferente. E às vezes, todas as situações que a gente vive, seja de um beta negativo através de um tratamento, né? Fez uma FIV e o beta veio negativo. É um momento de parar, apesar da gente ter muita ansiedade, né, no resultado, a gente precisa parar e fazer uma recapitulação. O que pode ser feito de diferente a partir dali? O que às vezes não foi visto e que precisa ser visto? Para você ter uma história diferente a partir daqui, tá? E o que eu vou te sugerir é você, ao mesmo tempo que investiga, você aplique os 5 pilares da fertilidade, porque esses pilares melhoram a tua fertilidade. Então você não colocou aqui para mim a tua idade, mas se você tem principalmente mais de 35 anos, você precisa melhorar o estresse oxidativo, você precisa melhorar, né, a tua fertilidade para reduzir a alteração possível cromossômica nesse óvulo. Você precisa melhorar a energia desse óvulo, porque são as mitocôndrias, né, que são as organelas que produzem energia, que vão ser passadas para o teu bebê e para ele começar esse processo intenso de multiplicação celular. Então, a minha orientação é: comece a aplicar os 5 pilares, faça um check-up. Tá tudo pronto? Emocionalmente você tá bem, você já reviu, não foi identificado nada, ou foi e já tá corrigido, já tá alinhado. Outra coisa que eu esqueci de falar, progesterona. Sua progesterona estava boa? Tá tudo certo? Aí você recomeça. Então depende muito do ritmo de cada mulher. Tem mulher que vai fazer isso rápido, tem mulher que vai fazer mais... tem o seu próprio processo. Agora, tecnicamente, né, se a gente for pensar assim, doutora, de bate-pronto aí, o que a literatura fala, né, sem esse olhar integrativo, eu quero saber de bate-pronto. Ok, se você teve uma perda, não teve manipulação uterina, menstruou, já pode começar a tentar. Mas a minha recomendação, olhando toda a fertilidade da mulher, entendendo a mulher, né, porque eu atendo todo dia mulher há mais de 13 anos. Então, assim, eu entendo muito o emocional. E eu vou te falar que muitas vezes vocês vêm com perguntas ou chegam com questões no consultório que são a pontinha de um iceberg todo que tem aqui para baixo. E que vocês nem imaginam. Só que a gente, né, na consulta, que a gente tem um espaço um pouquinho mais limitado, mas na consulta a gente vai, puxando esse novelo, puxando e entendendo. Então, em teoria, menstruou, você poderia começar a tentar, tá? Mas a minha recomendação é: avalie, se você tiver possibilidade de tempo, avalie o quanto antes, restabeleça emocionalmente, aplique os pilares e comece essa nova caminhada de novo, para fazer diferente, para ser diferente, tá? Mas investigue para entender por que a perda aconteceu. A maioria das perdas são realmente assim, porque foi isso, alteração cromossômica, e a gente não tem muito o que fazer. Mas quando a gente reduz o estresse oxidativo, quando a gente melhora o nosso metabolismo, quando a gente, né, melhora a nossa fertilidade, a gente pode minimizar a chance disso acontecer de novo, tá? Inclusive eu conto aqui, né, o caso da Diana, algumas de vocês já devem ter ouvido essa história, uma paciente minha de 44 anos, que já vinha nos últimos 2 anos, né, com perdas consecutivas, tinha recebido indicação de FIV por recepção de óvulos, devido à idade, mais a história das perdas. E em 2 meses, se eu não me engano, 2 ou 3 meses, aplicando os pilares da fertilidade, houve uma gravidez espontânea. E ela já estava há 1 ano sem conseguir de novo. Mas houve essa gravidez espontânea e o bebê está evoluindo. Então, assim, olha a diferença quando você mergulha a fundo nas práticas, né? Eu vou te explicar tudinho isso, como você pode começar a fazer nas aulas da jornada da fertilidade, tá bom? Vamos lá. Gabi, parei de tomar o Isis faz 1 mês e meio e ainda não menstruei. Terei que fazer a FIV. Será induzido a menstruação? Gabi, precisa avaliar aqui o teu FSH e teu estradiol, tá? Você já tinha menstruação irregular antes, você tem SOP, como é que é teu histórico, tá? Mas uma possibilidade é sim, induzir a tua menstruação com medicação.
E aí, quando você menstruar, fazer a ultrassom transvaginal para contagem de folículos, tá? E aí começar a indução, tá bom? É uma possibilidade, sim. Então, a minha sugestão aqui, Gabi, é dose os hormônios e faça um ultrassom para entender em qual momento, o que tá acontecendo, tá? Em qual momento você tá no ciclo, se tá parado, né? Se tá com algum bloqueio ainda, tá? Ó, deixa eu voltar aqui que entraram umas mensagens e acabou subindo a da Gabi. Peraí, meninas. Vamos voltar aqui pra gente deixar tudo claro. Tá. Então, a princípio é isso. Eu vi que depois você botou acho que mais algumas coisas e eu vou voltar aqui. Tomou folato D fer de 2000, é necessário tomar metilfolato? Não. O ofolato D, ele já tem metilfolato. Se você for olhar aquela tabelinha nutricional, lá no e-book que eu disponibilizei da Jornada Fertilidade, não sei se você baixou, mas se você ainda não baixou, fala comigo, tá? Me manda um direct que eu vou te mandar. O que acontece? Nesse book eu oriento vocês a olharem essa tabelinha nutricional. Isso é essencial, tá? Pra você ter clareza realmente, às vezes, de não tá comprando gato por lebre. Então, a metilfolato já tem o folato D. Agora, se você ainda não leu esse book, se você ainda não assistiu a live de suplementos, eu sugiro, ao longo dessa próxima semana, junto com as aulas da jornada, você maratonar essa live, porque você vai entender que precisa de mais do que isso aí que você tá tomando, tá? Então, não deixe de assistir. Lembra, eu vou fazer um resumo aqui. Os 4 suplementos essenciais para quem quer engravidar. Ômega 3, vitamina D, metilfolato e coenzima Q10, tá? Principalmente se você tem mais de 30 anos. Quando faz a FIV, tem que fazer repouso? Não. Vamos lá. A FIV, meninas, é um processo de mais ou menos de duração de 12 dias. Ou seja, do período que se menstrua até a captação, em média, vai ser 12 a 15 dias. O que a gente orienta? Na metade final, quando às vezes os ovários já estão grandes, né, tem muitos folículos, né, a gente orienta às vezes não fazer atividade física. Isso vai depender de médico para médico, tá? Mas geralmente a gente tende a pedir para fazer ou reduzir ou parar de fazer atividade física pelo risco de torção ovariana. Inclusive, eu não sei se vocês viram um relato da atriz Mariana Rios, em que ela fala justamente sobre a torção ovariana, que ela teve um quadro de torção ovariana. Então, o ovário ele aumenta de tamanho. Só que isso é extremamente raro na FIV, tá? Agora, como que a gente faz para tentar minimizar ainda mais uma coisa que já é rara? Não fazer atividade física, tá? Mas você não precisa ficar de repouso, você não precisa de jeito nenhum ficar acamada, de jeito nenhum, você pode ter vida normal. Tem mulheres que preferem parar o trabalho para se dedicar só a isso, vivenciar esse momento, mas de uma forma geral eu acho que acaba gerando mais ansiedade, sabe? Mas é muito individual isso de cada um, mas ficar parada totalmente, de forma nenhuma você tem essa necessidade, tá? Boa noite quem tá chegando. Vamos lá. Pressão alta no homem pode afetar a fertilidade? O homem deve usar também metilfolato? Perfeita pergunta. Por que ele tá com pressão alta? Provavelmente ele tem alguma alteração de metabolismo, né? Ele tá com sobrepeso, com a idade dele. Então é um conjunto. Pressão alta em si, isolada, mas sem nenhum outro fator, ele não tá com sobrepeso, ele não é sedentário, ele não fuma, ele não ingere bebida alcoólica, o que ele é jovem, né? E fez um espermograma normal, não tá afetando a fertilidade. Mas geralmente a pressão alta ela vem acompanhada de outras comorbidades, que aí sim manifestam com alteração, né, sistêmica. E aí pode sim comprometer a fertilidade. Como que a gente vai saber se está realmente comprometendo ou se não tá? Um belo de um espermograma. Faz aquele espermograma mais completo. Se ele fuma, se ele ingere bebida alcoólica, se ele tá com sobrepeso ou obesidade, se ele tem mais de 40, 45 anos, se ele já usou anabolizante, faz aquele espermograma que eu falei. Espermograma com capacitação e fragmentação de DNA. Tá? E sempre, mesmo que o espermograma seja bom, vale ele suplementar, sim, vitaminas. E o metilfolato é uma delas que ele pode, sim, utilizar, tá? Vitamina E é boa pro espermograma, pro esperma, né? Zinco também é bom, tá? Então, ele pode, sim, usar, tá? Tento engravidar a primeira vez, chance há 2 anos. Vamos lá, dando clareza aqui. Se você tá mais de 1 ano tentando engravidar, independente da sua idade, você não é mais para ficar no grupo de mulheres que ficam só pesquisando e avaliando quando é o período fértil.
Claro que isso é extremamente importante, mas chegou o momento de você fazer mais coisa. Então, se em um ano você não está naquele grupo de 85% dos casais que engravidam, você está nos 15% que não engravidou, você precisa aplicar os 5 pilares da fertilidade, entender o que você vem fazendo de errado e criar uma estratégia, porque alguma coisa está acontecendo. Tá? Tem casais que estão há mais de um ano tentando engravidar, que fazem um rastreio completo e não identificam nada. Se de fato foi feito um rastreio completo, você se enquadra na infertilidade sem causa aparente. Significa que não tem nada? Não, de forma nenhuma. Tem alguma coisa, porém a medicina ainda não evoluiu a ponto de conseguir te responder o que está acontecendo. E o que a literatura fala? Precisa melhorar a fertilidade e fazer um tratamento. Geralmente o tratamento de início é a inseminação. Se você tiver mais do que 38 anos, às vezes, mesmo na infertilidade sem causa aparente, a literatura sugere que se você tiver oportunidade, faça uma FIV, tá? E uma coisa importante para falar aqui para vocês. Gente, quando o médico indica um tratamento, indica uma FIV, por exemplo, né, que é o tratamento de mais alta complexidade, não significa de forma nenhuma que você não consiga engravidar de outra forma. Vamos entender essa diferença aqui. Quando a gente indica um tratamento, significa que aquele tratamento, estatisticamente, em termos populacionais, né, dos estudos, mostram uma maior assertividade, uma maior probabilidade da gravidez acontecer no menor tempo possível. Mas, como eu sempre falo, você pode estar aí se preparando para uma FIV, mergulhando nos pilares, nas práticas e engravidar. Então, entenda que é partir para a ação, mas ficar com o coração tranquilo de que receber uma indicação de FIV, calma, entenda. Esse é o único caminho? Geralmente não é. É o caminho mais assertivo, maior probabilidade, mas geralmente não é. E o que eu vejo, muitas de vocês, e aí entra naquele pilar da mentalidade que eu falo, muitas de vocês se paralisam. Aí cria, desce um muro. E aí quando desce esse muro, vocês se paralisam, meninas. E não é pra paralisar. É pra ter clareza, é pra buscar resposta, então não é por aqui, é por ali, eu não tenho como fazer FIV. Seja porque eu não quero fazer, e tudo bem, cada um tem o seu direito de escolha. Seja porque eu não tenho condição financeira de fazer, porque a gente sabe que é um tratamento caro. Apesar de hoje a gente ter alternativas para isso. Não deixe que esse muro te impeça de chegar no teu sonho, sabe? Busque estratégia, busque informação. E é isso que você está fazendo aqui hoje. Porque eu tenho certeza que todo mundo que está aqui comigo, assistindo essa live, que está participando das aulas da Jornada da Fertilidade, que começam amanhã, não estão aqui à toa. Vocês estão aqui para mudar realmente o caminho. Vocês vieram percorrendo, e isso que eu quero passar um pouco dessa energia para vocês. Vocês vieram percorrendo um caminho, mas agora a gente traçou uma nova rota. Agora é um novo caminho. Agora as coisas vão se abrir diferente. E quando eu falo isso, não significa que tudo é de mão beijada, que tudo é tranquilinho. Não, de forma nenhuma eu tô falando isso. Quem percorre o caminho é você. Eu te dou a direção, eu te dou o calçado, eu te dou o casaco, eu te dou todos os armamentos que você precisa para percorrer esse caminho. Mas quem precisa ter coragem de passar por ele é você. Claro, eu posso te acompanhar, tá de mão dada, falando, vai que vai dar certo. Mas é você. Então, ação. Essa é a palavra. Ação, motivação. Se visualize, né, segurando o teu bebê, tá? Porque isso faz mover montanhas. Então, essa live de hoje é para te dar muita clareza de dúvidas técnicas que vocês estão trazendo, isso é ótimo. Mas eu quero todo mundo indo dormir hoje motivado. Sabendo que amanhã começa uma nova jornada, um novo caminho, amplitude de visão, sabe? Eu quero isso, eu quero passar isso pra vocês. Porque só não consegue, sabe quem? Quem desiste. A medicina reprodutiva hoje dá muitos caminhos. E só não consegue quem desiste. E você não tá aqui pra desistir, eu tenho certeza disso. Tá? 28 anos e 8 meses de tentativa de gravidez.
Ah, olha só. Ah, legal. Deixa eu ver se eu recapitulei aqui, Tati. Você tinha a insulina alta, né? Fez o tratamento de testosterona. Eu só não sei exatamente o que você utilizou. Mas vamos lá, vamos falar. Eu sempre gosto quando às vezes vem uma paciente, né? Eu tenho as alunas do Engravida Já, que eu faço as consultas, e tem as pacientes do consultório. Às vezes são consultas com muita informação. E aí, eu sempre falo assim, menina, olha só. A gente tem isso para resolver. Mas eu sempre gosto de falar assim, vamos olhar o copo meio cheio, vamos lá, sempre tem um lado positivo da história. E eu vou te falar no teu, Tati, o que tá jogando a favor aqui de você? Sua idade e o tempo de tentativa. E, mais ainda, eu vou te falar 3 pontos positivos pra você, Tati. Sua idade, você tem menos de 30. Você tá há 8 meses tentando, você ainda não tá no grupo de mais de um ano. E você, Tati, tá, com clareza. Olha onde você tá. Olha onde você tá. Tendo acesso à informação, podendo aplicar. Então, Tati, crie uma estratégia, um plano de ação, esse bebê vai chegar. Às vezes é só ajuste. Eu falo isso pra muitas. Às vezes, meninas, é só um ajuste. Eu tenho uma paciente, a Samara. Ela tava há 2 anos tentando engravidar, 36 anos, já tinham indicado FIV pra ela. Tinha uma alteração na trompa, era leve, mas tinha. E 2 anos tentando engravidar, a gente fez isso aqui, ajustei a rotina dela com coisa que ela e o marido dela fizeram em casa. Engravidou. Em pouquíssimo tempo, tá? Então, acredita. Mas precisa agir. Glifage, perfeito, você tá com resistência insulínica. O que você pode acrescentar é o inositol, é o NAC, é dormir até 10h30 da noite, é fazer atividade física. Tá com sobrepeso? Perca de 5 a 10% de peso. Tá bom? Faça isso aí, que o ciclo vai tender a melhorar. Ciclo das sementes. Olha, Tati, você tá regada de coisas dessa jornada da fertilidade para aplicar, tá bom? Cheia de coisas. Lu, suplementos, quando coloca naquela caixinha de suplemento de uma semana, diminuem a eficácia? O ideal é manter na frasco. Ai, que ótima pergunta. Alguns sim, tipo ômega 3. Por quê? Lembra que eu falei? O ômega 3, ele tem que estar numa embalagem opaca. Se ele tiver numa caixa, numa embalagem transparente, ele perde as propriedades. É principalmente o ômega 3. Então, o ideal é que seja assim. Sabe qual é a minha sugestão? Faz uma tabelinha e bota na geladeira de quais vitaminas, entendeu? E deixa sempre os suplementos à vista, tá? Sempre à vista, porque aí cria uma rotina. Eu gosto muito de orientar as minhas alunas a fazerem sempre o uso de manhã, tá? Então acorda, eu mandei isso nos áudios, né? Essa semana, quem tava lá no grupo de WhatsApp da jornada recebeu esses áudios de orientação. Acorda, raspa a língua, toma o seu chá, toma os suplementos, pode fazer o shot, né? Faz a tua atividade física, ou seja, crie uma manhã fértil. Crie sua manhã fértil, tá? Isso é uma estratégia. Tenho 39 anos, 14 folículos. Estou me preparando para FIV. É um bom número? É. Vamos lá. Quando a gente tem uma contagem de folículos antrais, né, que a gente faz do 2º ao 5º dia do ciclo, acima de 5, 7 folículos, a gente costuma dizer que não tem baixa reserva ovariana. 14 é ótimo, é maravilhoso para tua idade. Então, perfeito. Tá? E que bom que você tá aqui, que você vai participar da Jornada da Fertilidade. Karine, coloca aqui pra mim, você já tá inscrita? Quem não tá inscrita, coloca aqui, eu quero. Quem ainda não se inscreveu na jornada, escreve aqui eu quero, para eu e minha equipe sabermos como te direcionar para você não perder nada, porque as aulas começam amanhã. Agora, se preparar para sua FIV é essencial. Muitos colegas falam assim, na tua próxima menstruação você vem, a gente começa. Isso eu não concordo, tá? A não ser que realmente, assim, casos extremos, você tem extrema baixa reserva, enfim, alguns casos muito selecionados, o ideal é sempre você fazer um preparo para você ter essa janela de oportunidade de ação, tá? Então, isso aqui é extremamente importante de falar, porque essa janela de oportunidade, os óvulos que vão ser captados esse mês estão sendo preparados, mais maturados, expostos, né, a toxinas e coisas positivas nos últimos 2, 3 meses. Então a qualidade vai fazer diferença. Muito mais importante do que quantidade é qualidade. Quantidade é importante para uma FIV? Sim, é. Mas qualidade é muito mais.
tá? Então, todas as minhas alunas, as pacientes que seguem as orientações, né, as minhas orientações, conseguem ter muito mais estratégia e direcionamento quando a gente faz esse preparo, tá? É isso aí, é estratégia, direcionamento. 29 anos, estou com prolactina alta, tem como engravidar? É isso que eu falei. Vamos olhar o lado positivo? Idade, menos de 30 anos, prolactina alta. Por que ela tá alta? Precisa investigar. 35 anos, noivo tem 30, tentando há 2 anos. Precisa de ação, como eu falei. Gabi, primeira tentativa, tenho baixa reserva ovariana. Seria interessante já iniciar a acupuntura? Com certeza, Gabi. Gabi, para ontem, tá? Quem tem baixa reserva, meninas, 5 pilares da fertilidade para ontem, tá? Isso a gente vai trabalhar e vai falar muito nas aulas, tá? Então você, Gabi, tá me falando que você vai para medicina reprodutiva, você vai fazer FIV, é o pilar. Eu sei que você é nutri, você já sabe muita coisa, mas tem uma alimentação voltada para fertilidade. Não é só alimentar saudável, e suplementação estratégica. Atividade física, né? O que é bom, o que é ruim dentro da atividade, porque também tem atividade que atrapalha. Mentalidade, tá junta de outras mulheres que estão nessa busca para não desistir, para não desanimar, para ser renovado. E medicina tradicional chinesa. Tudo isso a gente vai trabalhar dentro da jornada da fertilidade e eu vou te guiar na sexta-feira, Gabi, como que você pode criar uma estratégia, um passo a passo para conseguir, tá? Não perde a aula de sexta-feira. Ela é para você. Tem um mioma policístico. Coloca mais a dúvida aqui para mim que a gente vai trabalhar. 82% amorfos no espermograma e só 5% normal. É possível gravidez natural? Preciso de mais detalhes. Quantos milhões tem nesse ejaculado? É o Kruger que é 5%? Isso que eu não entendi. Quantos são motilidade progressiva? Preciso de mais detalhes desse espermograma. Coloca aqui que a gente tira essa dúvida. Estava com insulina e hormônio testosterona alto e o médico passou glifage para baixar a insulina devido aos problemas dos policísticos. Tati, vamos lá. Falei dos pontos positivos, agora vamos dar a clareza. Se você tem SOP, não fique parada tomando só glifage. Isso é um ponto. Mas tem muita outra coisa para fazer. E isso aqui é uma puxadinha de orelha que eu vou dar para vocês. E eu, inclusive, dei numa aluna recentemente do Engravida Já. Meninas, presta atenção. A responsabilidade de muita coisa é de vocês. Tá? É uma puxadinha de orelha aqui, um parênteses puxadinha de orelha. Então, vocês precisam assumir. Quando eu falo assumir o controle da fertilidade, não é simplesmente ir lá tomar uma cápsula. É assumir mesmo. Tá? É fazer atividade física, é fazer o ciclo da semente, é fazer tudo que teu médico orientou. Ele orientou só o glifage? Se ele orientou só o glifage, precisa com certeza você passar pela jornada da fertilidade. E você podia até mandar o link para ele também. Tá? Porque a fertilidade é mais ampla, tá bom? Mas provavelmente ele não te orientou só glifage, tá bom? Então tem bem mais coisa pra você fazer. E aí, o que eu vou te falar, Tati? Não joga fora tudo que eu te falei de positivo, do tempo, sabe? Que você tá tentando, tua idade. Aproveita, porque é isso, às vezes é um clique, mas é mais além do que o glifage XR, tá? SOP é mais além do que disso. Inclusive, tem uma live sobre isso. Você assistiu essa live? Eu tenho uma live que eu falei de SOP, de endometriose, de baixa reserva, como isso impacta a fertilidade e quais ações fazer. Eu falei nisso, essa live tá disponível. Se você tá lá no grupo de WhatsApp da jornada, você recebeu o link. Se não recebeu, eu vou pedir pra minha equipe botar de novo esse link lá, pra você acessar essa live enquanto ela tá lá disponível, pra você não perder nada, tá? Tem muita informação lá, muita mesmo, tá bom? Stephanie, tenho 38 anos, tento engravidar há 6 anos. Meu marido fez cirurgia de varicocele há 1 ano. Meu endométrio é fino, meu ciclo é curto. Faço coito programado há 1 ano e mesmo assim não consegui. Eu tenho uma live de endométrio, mas vamos aqui tentar esclarecer. O endométrio fino, ele pode impactar na implantação. Então, você precisa deixar esse endométrio de 7 milímetros. Quando você está fazendo a relação programada, o seu endométrio chega a 7 milímetros, ele chega a ficar trilaminar. Todas vocês, seja para uma transferência de FIV, seja para uma gestação natural, seja para um tratamento de menor complexidade, uma inseminação ou um coito programado, precisam ter esses 2 parâmetros idealmente. Endométrio de 7 milímetros e trilaminar. Se ele não atinge isso, existem algumas estratégias. Vamos lá, o que você pode tentar fazer? Ciclo das sementes, suplementação adequada. Fazer ainda as práticas de medicina chinesa. E entrar com medicação.
tá? Só que a medicação não dá pra fazer sozinho. Você precisa ter alguém te acompanhando. Porque senão você entra com a medicação na hora errada e aí bagunça o meio de campo e pode fechar a janela de implantação. Então, medicação tem que tomar muito cuidado, não dá pra fazer sozinho mesmo, tá? E se vocês já estão aí, ó, depois da cirurgia, há mais de um ano tentando, tem mais coisa pra ser feita além do que você tá fazendo. Entendeu? Você tem mais coisa pra fazer além disso aí. A jornada vai te mostrar, vai te ampliar essa visão. Isso só que você tá fazendo já tem um ano, já era pra ter acontecido. Se o ajuste era só esse, essa gestação já era pra ter acontecido, concorda comigo? Se não aconteceu, é porque tem mais coisa para o que pode ser feito e trabalhado. 38 anos, 9 meses, estou indo para a terceira tentativa. Tenho ciclo de 34 dias, estou ovulando. Tive uma perda precoce. Tenho chances ainda esse ano? Mas com certeza. Não, com certeza, Tami. Tami, presta atenção. Com certeza você tem chance esse ano, tá? A gente ainda tá aí quase praticamente meio do ano. Né? Ainda mais agora que você vai participar da jornada, vai ter muito mais clareza do que aplicar. Na sexta-feira eu vou te mostrar como você pode potencializar, dar um gás nisso aí, tá? Então chance tem bastante chance, tá? Só que vai além de período fértil, né? Vai além de tudo isso. Então, eu não sei se você estava aqui nesse momento que eu falei sobre perdas, mas investigar por que houve essa perda. Vamos aqui, ó, recapitular. Quem já teve perda e quem não quer ter perda, precisa fazer esse checklist. Pega papel e caneta aí e faz esse checklist. Vamos lá. TSH, progesterona, pesquisa de trombofilias, tá? É o mínimo que você precisa investigar. Trombofilias, TSH, progesterona. Esteroscopia eu acho muito interessante também, avaliar essa cavidade uterina, se ficou alguma inflamação, algum resto, tá? É importante. E se você tem mais de 35 anos e teve uma perda, ou se você tem menos de 35, mas já teve mais de uma, porque eu tenho paciente assim, e às vezes é desafiador mesmo, a gente precisa ampliar ainda mais, tá? Então, todo mundo que tá aqui precisa ter esse checklist aí que eu falei. Tive uma perda de gemelar de 12 semanas em abril. Sinto muito, Daiane, sinto muito mesmo. Caramba, 12 semanas. Eu tomo ácido fólico e materna. Preciso me preparar com outro medicamento? Fiz a outra pós e estou ovulando normalmente. Ó, mesma coisa que eu falei. Agora, aqui é importante entender o seguinte. Uma perda. Vamos lá. Quantas perdas a gente começa a acender uma luz amarela que tem mais coisa acontecendo? Vamos entender isso aqui. A literatura fala que ter um aborto, ter uma perda, pode acontecer com qualquer pessoa, independente da idade, tá? Agora, quando a gente tem 2, 3 perdas seguidas com menos de 10 semanas, a luz tem que estar muito piscante aí. E se você tem uma perda acima de 10 semanas, tem que aprofundar essa investigação. Tem que se preparar mesmo. E quando eu digo se preparar, não é só melhorar a fertilidade. O preparar também envolve investigar. O que aconteceu? Você tem claro o que aconteceu para essa perda? Ácido fólico não é o ideal. Porque pode ser que você tenha uma alteração, 60% da população tem alteração na mutação do MTHFR, que dificulta a conversão do ácido fólico, que é sintético, em metilfolato. Então, se você toma o metilfolato, que é a forma ativa, você consegue fazer com que ele vá mais direto onde ele precisa agir. E o materna, ele tem alguns suplementos, algumas vitaminas, mas ele não é suficiente, principalmente com esse histórico que você tem. Então, no mínimo, você precisaria estar usando, ó, metilfolato, point, ok, tá fazendo. Ômega 3, coenzima Q10 e vitamina D. É o mínimo, tá? É o mínimo. Mas você precisa se preparar para não acontecer isso de novo, para minimizar a chance disso acontecer, tá bom? Vitamina para melhorar o esperma. Vamos lá. Vitamina E, zinco, D, ômega 3, coenzima Q10. Todos os maridos podem utilizar isso aí, tá? Se precisar, eu sei que às vezes santo de casa não faz milagre, chama ele pra live, bota ele do teu lado, em vez de estar assistindo aí Caldeirão do Hulk não, Domingão do Hulk, né, futebol, bota ele aqui, porque ele vai ouvir da boca da profissional e vai ser às vezes mais fácil ele aplicar,
tá? De todo, você pode às vezes comprar e dar pra ele. Eu tenho feito, vou ser bem sincera aqui com vocês, hein? Eu tenho feito isso com meu marido, tá? De manhã separa um potinho pra ele, tá? A gente nem tá tentando engravidar, mas é um cuidado. Separa um potinho, bota lá os suplementos pra ele tomar no café da manhã. Então é um cuidado aí que você pode fazer também com o teu parceiro, tá? Vitamina, uso de estrogênio e progesterona no ciclo de coito programado. Então, Stephanie, você tá falando isso pra mim, né? Só que você já tá 1 ano fazendo essa estratégia. Tem mais, vai além disso aí. Você tá 1 ano fazendo relação programada. Seu marido já operou varicocele. Tô entendendo que o espermograma dele ficou ótimo. Tem mais coisa acontecendo. Você precisa ajustar melhor o teu ciclo. Você tá fazendo o ciclo das sementes? Você tá fazendo as práticas de aquecimento de útero? Isso tudo, tem alguma coisa errada que você tá fazendo? Então, assim, se programa pra estar comigo nas aulas da Jornada da Fertilidade, pra você ver se realmente você não tá fazendo alguma coisa de errada. Ou se você poderia estar aplicando melhor os 5 pilares. Porque às vezes o que eu vejo vocês fazendo é assim, ó, vocês começam a aplicar, mas não tem, ó, estratégia. É a estratégia, é o passo a passo, é a direção que move, tá? É isso que acelera o resultado. E quando a gente tem um caso mais difícil, é isso que gera resultado. É ter caminho traçado, é ter estratégia. Eu vou contar aqui, por exemplo, tem paciente que às vezes chega pra mim que a gente, e principalmente se tem mais de 35 anos, ou se já tem um diagnóstico de baixa reserva, a gente precisa montar assim, ok, você às vezes tem uma indicação, FIV, não quer ir pra FIV, ok, o que a gente vai fazer? Tantos meses disso aqui, não deu certo, é isso, a gente cria uma estratégia. Se você não tem uma estratégia traçada, às vezes você se perde no meio do caminho. E o tempo passa. E tempo é fertilidade. Então a clareza precisa andar junto do que você está fazendo. Tá? Quem tem 2 trompas tiradas tem possibilidade de engravidar ou não? Se você teve as 2 trompas completamente retiradas, existe a possibilidade de engravidar? Sim. Como? Por FIV. Se você ainda tem óvulo, se você ainda ovula, tem chance de engravidar por FIV. Mas uma gestação natural, a princípio, não tem possibilidade. Tá? Isso é importante aqui. Se foi uma laqueadura, né? Não foi a retirada da trompa. Olha a diferença disso aqui. Retirada da trompa é uma coisa, que foi o que você me perguntou. Laqueadura, que é, né, às vezes só dar um nó, é outra coisa. Então, se você teve uma laqueadura, você pode, dependendo da sua idade, dependendo da sua reserva ovariana, se não tem mais nenhum fator de infertilidade, às vezes você pode passar por uma laparoscopia para tentar reverter. A chance é alta de sucesso? Não, não é muito alta. Mas, se você tiver tempo, sua fertilidade permitir, pode fazer. Agora, se você fez uma salpingectomia, tirou as trompas totalmente, aí realmente só FIV, tá? Eu fiz um transvaginal e meu médico disse que eu menstruava, mas eu não ovulava. Não tá fazendo sentido pra mim. Vou te explicar por quê. Vamos entender o ciclo? Se você menstrua hoje, é sinal que você ovulou, em média, 14 dias atrás e não engravidou. Então, se você tá menstruando sangrando, você tem que ter ovulado. A não ser que você esteja usando hormônio. Então, se você só menstrua porque está usando um hormônio, seja uma pílula, seja o estrogênio e progesterona do seu ciclo programado, enfim, aí ok. Aí você tá menstruando e pode não estar ovulando. Apesar que ciclo programado a gente usa medicação para ovular, né? Mas se você usa uma medicação tipo cicloprimogina, que eu vejo muitas de vocês usando. Eu tenho só, tomo cicloprimogina para menstruar e engravidar. Tá errado. Você tá fazendo isso, tem que marcar o médico amanhã para rever essa estratégia. Cicloprimogina é para fazer você menstruar, mas ele não faz você ovular. E para engravidar a gente precisa ovular. Então, tem alguma coisa que não tá fazendo sentido aí, no que ele te falou. O laboratório Sérgio Franco não é recomendado para fazer o espermograma e fragmentação. Ouvi de uma médica que lá não é bom. Perfeito. Vamos lá, vamos entender o porquê. Quando a gente vai fazer eu atendo um paciente que vai fazer um espermograma simples, o Sérgio Franco, quem é do Rio de Janeiro, né? É um dos laboratórios que não tem o cara não tem nenhum fator de risco, é jovem, né? Enfim, pode ser uma possibilidade sim. E é um dos mais que a gente manda.
tá? Agora, se é um espermograma mais específico, já tem alguma coisa sinalizando que possa ter alguma coisa acontecendo, aí a gente tende a pedir em locais específicos de fertilidade. Qual é a diferença? Geralmente esses grandes laboratórios, eles fazem de forma automatizada. E quando a gente vai para uma clínica, né, mais específica de fertilidade, tem um embriologista que olha mais detalhado. Então é um pouco mais apurado, mais sensível aquele diagnóstico. Por isso, tá? É simplesmente por isso. Então, tô alinhada aí com o que essa outra médica falou. Tenho 40 anos, nunca engravidei. Tinha aderência nas trompas, fiz a cirurgia e descobri que só tenho uma trompa e um ovário. Qual a chance de engravidar normal? A chance de acontecer uma gravidez no teu próximo ciclo, Silva, né? O próximo ciclo tem relação com a sua idade e o tempo de tentativa. Quanto maior a idade, quanto mais tempo tentando, menor a probabilidade da gravidez acontecer no próximo mês. Então, se você só tem uma trompa e um ovário, tá? Há quanto tempo você está tentando engravidar? Você falou que nunca engravidou. Eu tô imaginando que esse nunca sinalize um pouco de tempo já transcorrido, né? Passado. Se tem mais de um ano, você tá com 40, você tem que agir. Se você só tem uma trompa e um ovário, você tem que melhorar a qualidade de óvulo. Tem que agir, tá? Porque se você só tem um ovário, provavelmente tua reserva pode ser um pouco mais reduzida. Agora, se é uma trompa e um ovário único, todo mês você tá ovulando desse ovário. Todo mês você ovula desse ovário. Então, todo mês você teria chance de engravidar. Agora, se a gestação não aconteceu, tem alguma coisa acontecendo. E um dos principais fatores tem relação com a qualidade do óvulo. E os 5 pilares da fertilidade que eu vou te ensinar dentro dessa jornada, eles são essenciais para melhorar essa qualidade do óvulo e aumentar a tua chance de conseguir engravidar, tá? Então, você precisa se programar para estar comigo segunda, quarta e sexta-feira dessa próxima semana, tá bom? Tenho 45 anos, não tenho filhos, passei por um tratamento oncológico, só agora meu médico me liberou para tentar a FIV. Já procurei clínica e me indicou fazer com óvulos doados. Qual é a minha chance? De óvulos doados ou com óvulo próprio? Coloca aqui para mim. Mas o que eu posso te falar? Quando a gente tem, eu não sei se você passou por quimioterapia, tá, Elete? Mas assim, quando a gente tem uma mulher de 45 anos e passou por uma quimioterapia, tem grande chance dessa reserva ovariana estar muito baixa. E isso pode impactar sim na chance de resultado da tua FIV, tá? Então, de uma forma geral, mulheres que têm mais de 45 anos, a chance da FIV ter um sucesso é em torno aí de 1%, 1 a 5%, tá? Então, quando você faz uma FIV por óvulo doado, você sai desse percentual que eu acabei de falar e pula para mais ou menos 50% a 60%. Então, é uma diferença muito grande. Então, o que você vai fazer? Você precisa pesar todo o contexto. Por isso que eu falo que não tem um caminho assim, não dá para bater um martelo nas coisas. É todo um contexto. É financeiro, é emocional, de você querer tentar, entende? Então é todo um contexto, tá? Muitas vezes, né, é isso que eu falo, assim, o médico, ele tem uma noção da probabilidade daquele caminho às vezes não ser alto, mas se o paciente muitas vezes precisa passar por aquela jornada. E estar junto desse paciente é importante. Mas, ao mesmo tempo, saber, o médico também, a gente entra numa dualidade, aqui falando um pouquinho desse outro lado, né, do profissional, de saber quando falar assim, já deu, o caminho agora é outro. E é difícil pra caramba. Então, eu vou contar uma história aqui pra vocês de uma paciente que eu tive, que ela chegou pra mim. Eu já fiz na primeira consulta indicação para ela de ovo-recepção, como te indicar. E ela queria tentar FIV com óvulo próprio. Eu alinhei a expectativa, porque isso é extremamente importante, sabe? Ter muita clareza, alinhei a expectativa. E falei, tudo bem, vambora. A gente fez 1 ano de estímulo. Fez, não deu certo, né? Enfim. E aí chegou um momento que ela queria fazer mais um. Eu falei assim pra ela, Vanessa, não dá mais. A gente já fez tudo que estava no meu e no seu alcance. Então agora a gente está diante de um novo momento.
e eu continuo do teu lado. Mas a busca para a jornada de engravidar, de segurar o teu bebê, precisa ter um novo rumo e um novo caminho. Porque senão você só vai continuar gastando dinheiro sem a gente ter o resultado que você sonha. É difícil pra caramba essa conversa. Pra caramba. Mas, quando eu falo aqui, e eu quero deixar isso claro pra vocês sempre, quando eu falo dos 5 pilares, quando eu falo, né, dessas lives todas, suplemento, tudo, em nenhum momento eu falo que o único caminho, todo mundo vai engravidar natural. Não vai, gente. Tem gente que vai, muitas vão. Muitas vão. Mas tem gente que não. Tem gente que vai precisar de FIV. E tem gente que vai precisar de FIV com ovorrecepção. E isso não te faz de forma nenhuma menos mãe. Não minimiza nem um pouco a sua intensidade de emoção. Eu não sei se vocês acompanham alguns perfis de mulheres que falam abertamente que fizeram recepção de óvulos. E todo mundo fala que a transformação é enorme, que vale a pena. Então, uma analogia que eu falo é sempre assim. A paciente, quando esbarra nisso, ela esbarra no muro e ela tem muita dificuldade, às vezes, de pegar a escada e passar o muro. Ter coragem de pegar aquela escada e transpor esse muro. E eu, como profissional, eu vejo um lado e eu vejo o outro. Eu vejo esse lado de mulheres que passaram esse muro e que hoje vivenciam aqui uma intensidade de emoção, jardim florido, uma maternidade que você nem olha pro teu filho e lembra que é genética, não é genética. A maternidade vai muito além disso. Agora, eu entendo que é uma desconstrução de tudo que a gente traz lá desde a nossa juventude. Por isso que precisa de acolher, por isso que precisa de estar junto, ter um profissional de confiança, porque tem situações difíceis pra caramba. Então, ter uma relação de confiança é extremamente importante. Mas, meninas, quando eu falo que só não consegue quem desiste, esse é um exemplo. Então, Elete, não desista. Você esbarrou no muro. Avalie com o profissional que está te acompanhando se existe a possibilidade de como transpor esse muro. Se você precisar passar por uma tentativa de óvulo próprio, converse com ele. Independente se você vai tentar com óvulo próprio, se você vai tentar com óvulo doado. Eu recebi essa semana mensagem por direct de ela quer se preparar porque ela vai ser receptora de óvulos. Mas ela quer se preparar. A jornada da fertilidade, os 5 pilares, também é para você. Para tornar esse ambiente intraútero receptivo. Para tornar a tua saúde fértil. Porque existe uma condição que é epigenética. Ou seja, tudo que você faz, se alimenta, suplementa, vivencia de emoção, transpõe para o teu bebê que você está gerando. Seja ele da sua genética ou não. Mas você consegue, através das suas emoções e de tudo que você vivencia, influenciar quais genes vão ser ativados naquela criança. Então, é uma baita responsabilidade, mas é um baita também demonstração de amor. Quando a gente se priva de muita coisa para dar o melhor cenário para o nosso filho. Quantas histórias vocês não conhecem, né? De mães que deixam de fazer alguma coisa para elas para dar para o filho. É isso aí. É a maternidade já aparecendo. Porque tudo isso que vocês estão vivenciando hoje já é uma experiência de maternar, de maternidade. Já bateu a porta de vocês. Os desafios. Porque maternidade, depois que o filho nasce, também tem desafio. Já bateu a porta de vocês. Como que você lida com isso? É isso que faz diferença. Todo mundo que está aqui não é a mesma pessoa de 1 ano atrás, de 6 meses atrás, pela vivência que vocês vêm trazendo, pela experiência, né? Pela dor. Gera mais empatia com o outro. E a gente precisa falar cada vez mais de recepção de óvulos. E eu quero, Elete, assim, te dar o parabéns, assim, de falar isso abertamente aqui, sabe? Porque muita gente faz e não fala, não tem coragem. Mas quanto mais Eletes a gente tiver aqui com coragem de falar, mais a gente desmistifica.
e mais a gente difunde amor. Então, parabéns pela tua coragem de dividir essa tua história aqui com a gente, tá? Parabéns. Se tiver dúvida, me manda um direct, Elete, me manda. Vamos lá pra Gabi. Quando tem uma baixa reserva na FIV, eles retiram e usam todos os que eu tenho ou só é de alguns para tentar 2 tentativas? Vamos lá. A FIV, meninas, o que acontece? Vamos explicar aqui o processo, né? A gente recruta os folículos e aí se a gente não faz nada, o nosso ovário escolhe um, cresceu, ovulou. Na FIV, ele recrutou. Só que a gente usa uma medicação para tentar fazer com que cresçam mais alguns. Só que quando a gente tem uma baixa reserva, o nosso ovário entende assim: olha, eu até entendo que você está me pedindo muito esse mês, mas eu tenho tão pouquinho, eu não tenho às vezes como crescer muito. E às vezes não cresce muito mais. Isso é um grande impacto da baixa reserva na FIV. Mas todos os folículos que cresceram vão ser aspirados, tá? Isso não diminui a tua reserva ovariana. Por quê? Porque nem todos os recrutados crescem. Tem alguns que crescem, mas os outros ficam aqui. E esses degeneram, esses morrem. Então a FIV, o estímulo ovariano, ele não diminui mais a tua reserva ovariana, tá? Então cresceu, vão aspirar. Depois o ovário, ele é cíclico. Aí vem outra leva e cresce, né, com a medicação e aspira se tiver que aspirar de novo. Tá? Então não tem problema nenhum. Inclusive é uma estratégia a gente fazer o duplo estímulo, né? Pra quem tem baixa reserva ovariana. Tá perfeitamente alinhado, Gabi. Esposo tem 42 anos, fez um exame de resultado do espermograma e veio formas atípicas de 66. Não, formas típicas e atípicas 34. O que significa? Precisa ver exatamente, porque esse não é um termo geralmente que a gente usa, né? A gente usa geralmente o Kruger atualmente. Tá? O Kruger precisa ser acima de 4%, que são as formas típicas, tá? O espermatozoide com formato normal, porque o espermatozoide, ele precisa ter um formato adequado, uma mobilidade adequada para conseguir ir lá fecundar o óvulo, tá? E a maioria é anormal mesmo, tá? A maioria sai com alguma alteração, mas precisa ter um mínimo normal, tá bom? Zirvit Pré, tô tomando esse medicamento para suplementação. Tati, eu não conheço, tá? Preciso olhar a tabelinha nutricional, essa marca eu não conheço. Tenho 2 trompas retiradas, tem possibilidade, essa aqui eu respondi, de engravidar natural. Legal, ó, Juliette perguntou. Um comprimido de ômega 3 de 540 miligramas EPA e 340 de DHA. Eu já expliquei que nessa fase de quem quer engravidar, o importante é você priorizar o EPA, que é mais antioxidante. Então, perfeito essa formulação que você está usando, tá? Só que você podia utilizar mais um pouquinho, tá? Utilizar aí 1 grama mais um pouquinho. Você pode dobrar essa suplementação que você está fazendo, tá bom? Tive uma terceira perda em novembro do ano passado, 42 anos, trombofilia descartada por exames. O que fazer antes de iniciar uma nova tentativa? Vamos lá, Bruna. Se você tem 42 anos, uma possibilidade, né, é que as alterações cromossômicas, a qualidade do óvulo impactem. Existe a possibilidade de você fazer uma FIV com biópsia de embrião? Se existir, é aquilo que eu falei no início da live. Esse é o caminho com maior chance, maior probabilidade da sua gestação acontecer e evoluir, tá? Mas independente, se for FIV ou se não for FIV, você precisa melhorar a qualidade do óvulo. Porque é a qualidade do óvulo que é o principal fator que leva a uma alteração e um aborto, tá? Então, a minha sugestão aqui é você realmente assistir às aulas da Jornada à Fertilidade. E na sexta-feira entender como você aplica tudo isso para melhorar a tua fertilidade. Tá? Você precisa aplicar, por conta principalmente do fator idade, tá? E você teve essa terceira perda. Se você teve a terceira perda, nunca engravidou, assim, né? Nunca teve uma gestação que evoluiu até o termo, precisa também aprofundar um pouquinho mais. Não só melhorar a tua fertilidade, mas aprofundar. Eu tenho uma paciente, uma aluna do Engravida Já, que eu fiz a consulta com ela agora na sexta-feira, que ela tem 2 perdas de gestação espontânea. Olha essa história, ela é jovem, tem 35 anos, mas ela teve 2 abortos espontâneos e resolveu fazer FIV. Aí fez biópsia de embrião. Embrião euploide, ou seja, aquele com chance, com número de cromossomos normal, transferiu e perdeu.
Então ela tem 3 perdas, sendo que de um embrião biopsiado, que a gente sabia que era geneticamente normal. E ela entrou agora no programa. E aí o que eu falei pra ela? Eu sugeri ampliar um pouco mais a pesquisa das trombofilias. Eu não sei exatamente o que você fez, porque o que acontece? Tem trombofilias que, como eu falei, a síndrome de anticorpo antifosfolipídico, que é assim, ó, isso aí pode levar a aborto, mas tem umas que são controversas. Só que quando a gente soma a história da paciente com aquilo ali, geralmente eu sugiro às vezes anticoagular. E eu tenho paciente assim, com 2 perdas anteriores, que chegou pra mim, a gente tinha essa alteração controversa, né? MTHFR, PAI1. Ó, super controverso isso aqui, tá? Se tiver algum profissional médico aqui, vai concordar comigo. Mas eu falei pra ela, vamos anticoagular. Pelo sim, pelo não, tem história. E o que aconteceu? O Theo nasceu. Então, assim, é individualizar, sabe? É sair um pouco do guideline. Tem várias coisas que a gente precisa investigar, esteroscopia, né? Precisa avaliar quando foi as perdas, né? Qual o tempo gestacional. Precisa ver se tem alguma doença autoimune. Às vezes associar corticoide. São várias estratégias dentro da perda de repetição. Mas eu tenho certeza que aplicando os 5 pilares, você aumenta a chance de engravidar, mas você precisa ir além dos 5 pilares, tá? Os 5 pilares, eles são uma ferramenta potente para te ajudar esse positivo chegar, mas você precisa ir além, tá? Precisa ir além. 38 anos, fiz 3 relações programadas, a médica disse que meu útero se prepara durante o processo, porém o bebê não consegue grudar na parede. O que fazer? Vamos lá. Falha de implantação é muito parecido com trombofilia, tá? É muito parecido com trombofilia. Então tem algumas coisas que a gente precisa investigar aqui. Primeiro ponto, como eu já falei, endométrio. Ficou nos 7 milímetros, pelo menos? Ficou trilaminar? Vamos lá. Esse espermograma do teu marido foi com fragmentação? As suas trompas eu tô imaginando que são boas. O seu útero é aquecido ou você tem a síndrome de útero frio, que é uma explicação da medicina tradicional chinesa para falha de implantação. Se você tem mãos e pés extremamente gelados, você pode ter a síndrome de útero frio. E aí o pilar da medicina tradicional chinesa que eu ensino, ele justamente te ajuda a melhorar e aumentar a chance dessa implantação, tá? Então, se organize para estar comigo, principalmente nessa semana agora das aulas da Jornada Fertilidade. A dúvida aqui igual. 36 anos e quer engravidar? Perfeito. Você tá no lugar certo. Lúcia mandou várias interrogações, mas eu não entendi, Lúcia, qual foi a sua dúvida. Bota aqui pra mim. Se eu passei, desculpa, eu não prestei atenção. Bota pra mim. O valor de referência anticandilúpico no laboratório é 1,31 e ele deu alterado, 1,38. O demais que você falou não deram alteração. Antes de engravidar, tem que tomar anticoagulante? A princípio, se você não tem nenhuma perda, não. Você pode avaliar com o teu médico de usar ao engravidar, beta positivo, fazer, tá? Hipotiroidismo a gente trata com levotiroxina, tá bom? Prolactina de 48 nem é tão alterada, tá, Amanda? Precisa ver, você é muito alérgica? Você usa muito antialérgico? Pode ser isso. Você tá usando algum hormônio nesse momento? Seu TSH é normal? Endometriose ou adenomiose? Deu no meu exame. Então, vamos lá. Quem tem endometriose, adenomiose diagnosticada, SOP, baixa reserva ovariana, ou seu ciclo tem sinais, né, sugestivos de dor ao menstruar, cólica, se você tem dor na relação, se você tem menstruação irregular, se teu fluxo é mais intenso, mais do que 8 dias, ou se ele é muito curtinho, menos que 3 dias, ou se ele desce já uma borra de café e não desce o vermelho vivo, ou seja, são todos sinais de alerta. Independente se você tem mais de 35 ou não, se você está mais de um ano ou não, já é com esse sinal de alerta, você precisa partir para ação e investigar o que está acontecendo, tá? Independente. Então, se você já tem um diagnóstico de uma doença que pode impactar na fertilidade, não significa que vai impactar na sua, mas que pode impactar, você precisa investigar e aprofundar a investigação e partir em paralelo para as ações.
tá? Partir em paralelo para as ações de melhorar a tua fertilidade, desinflamar, reduzir o impacto dessa endometriose, dessa adenomiose, tá? Entender que a SOP, ela não impacta só na ovulação. Então a Tati colocou aqui pra gente, né, que ela vem tendo dificuldade de ovular. Mas a SOP, ela impacta na qualidade do óvulo, ela impacta no tamanho do endométrio. Então são outras coisas que vão além. Não basta ovular. A gente tem que ter um óvulo de qualidade, tem um espermatozoide de qualidade, tá? 38 anos, estou em falência ovariana. Posso engravidar naturalmente? Marisol, se você estiver menstruando ainda, pode. Mas precisa ter muita clareza e estratégia. Quando você diz falência, é o quê? A menstruação já está irregular, você está realmente numa perimenopausa, uma menopausa precoce? FSH de 40, tá? Mas quanto que deu o estradiol? Foi na primeira fase do ciclo? Tudo isso é importante, tá? E partir para ação, Marisol. Não tem jeito, você tem que correr, tá? Tem que realmente aplicar tudo que você pode. Fiz uma bariátrica há 3 anos e tomo todos os meses uma injeção de vitamina B12. Interfere alguma coisa para engravidar? Não, se o seu nível de B12 está bom com essas injeções, perfeito. Continue utilizando para manter esses níveis bons. Porque a gente sabe que a bariátrica impacta na absorção, né, dos nutrientes. Usei o DIU por 2 anos e tirei e engravidei no primeiro mês. Porém, foi uma gestação química. Será que o ambiente uterino não estava bom para fixar por conta do DIU? Faz 1 ano e não consegui mais engravidar. Pode até ser, tá? Mas a principal causa, às vezes, é a alteração cromossômica. Qual que é a tua idade aqui, né, que você engravidou? Você fez uma esteroscopia? Minha sugestão para você aqui, ó, em termos de investigação, esteroscopia e ultrassom seriado, para ver se esse endométrio fica adequado, tá? Se estiver tudo ok, não é essa parte, às vezes, do útero, não, tem que entender melhor. 31 anos, fiz exame de sangue de rotina, deu todo normal. A menstruação veio toda normal. A testosterona, Tati, ela não vai dificultar você engravidar nesse valor. Ela é assim por causa da SOP, tá? Então, não se preocupa com ela. Se preocupa em controlar e melhorar a tua SOP, tá? Estou fazendo FIV, primeira tentativa, não consegui segurar. Vamos lá, vamos entender aqui. Eu não entendi muito bem o que você não conseguiu segurar. Foi o bebê? Se você ainda tiver embriões, uma coisa que eu falo, assim, eu sei que vocês geram muita ansiedade, você já se partir para um novo ciclo, né, de preparo. Mas se organize, se prepara, sabe? Invista no teu templo, né, que vai segurar esse bebê por 9 meses. Então, assim, se prepare para essa nova tentativa. Se você ainda tem embriões. Agora, se você não tem, mais ainda, você precisa realmente se preparar a qualidade do teu óvulo para ter um número, resultado diferente, tá? Então se prepare, gente. Eu sei que a gente fica ansiosa. Eu sei que às vezes a gente demora a decidir para FIV e quando a gente vai, a gente quer assim fazer rápido a FIV, implantar rápido e aquilo ali vai gerando uma ansiedade, mas também nem sempre é tão rápido. Nem sempre é tão rápido. E aqui eu peço realmente para vocês terem um pouquinho de paciência, porque às vezes a gente precisa se preparar mesmo para não se frustrar, né? Para ter um resultado melhor. Então, a gente precisa realmente fazer tudo o que está na nossa mão para melhorar a nossa fertilidade. Tem coisas que não vão estar na nossa mão, mas muita coisa tá. 40 anos, tenho embriões congelados, preciso preparar o corpo para FIV. Como devo prosseguir? Você já baixou o e-book de como se preparar para FIV? Esse é o primeiro caminho. Você vai se inscrever na Jornada Fertilidade, ainda dá tempo. Vai lá no link da minha bio, se inscreva, entre no grupo de WhatsApp, preencha a pesquisa, que você vai poder baixar esse e-book de FIV. Tá? Além disso, você baixa o e-book de suplemento, de ciclo, né? Ciclo das sementes, tudo isso. E aí você precisa começar a entender justamente que a fertilidade vai além, né? De simplesmente fazer a FIV, de ter o embrião lá. Agora você precisa preparar o teu corpo. E como que você vai fazer isso? Você vai aprender passo a passo, né? O que você precisa começar a entender na jornada fertilidade. Amanhã, 8 horas da manhã, a gente começa esse preparo juntas. Tá, Moraes? Então, Moraes Carlas, né? A gente começa amanhã, 8 horas da manhã, tá? Esse preparo para realmente ter esse positivo aí na primeira transferência. Quando sinto muco, é o meu período fértil? Perfeito, seu período fértil.
Fiz 2 estimulações para a coleta de óvulos. Dessas 2 estimulações, fiz 3 transferências. As 3 deram negativas. O que fazer? Você chegou a fazer biópsia desses embriões? Isso é um fator, tá? Agora, se você fez, se estava tudo ajustado, você se enquadra na falha de implantação. E aí, realmente, a falha de implantação, como eu falei, exige um olhar mais diferenciado. Então, não é chegar e fazer... Meninas, olha só, às vezes não é força, é jeito, sabe? É jeito. Então, se você ainda tem algum embrião, você precisa fazer diferente. Você precisa aprofundar que medicação você vai fazer a mais, quais práticas, quais pilares da fertilidade você vai aplicar. Você está suplementando? Você está fazendo as práticas da medicina chinesa? Vamos lá, vamos aprender isso tudo aí, como fazer isso na jornada da fertilidade, tá? 44 anos, tenho certeza absoluta que minha gestação será por meios naturais. Amém, amém, isso aí. Eu tenho paciente com 44 que engravidou natural. Eu contei aqui pra vocês, isso aí. Primeira coisa é isso, mentalidade fértil, tá? 38 anos, trompas obstruídas, ovário policístico, tireoide, acabei de tirar um câncer de mama e estou querendo fazer uma FIV. O que devo fazer? Mari, como é que você tá emocionalmente? Caramba. Primeira coisa, Mari, precisa entender aí se teu médico, seu oncologista te libera para esse procedimento. Esse é o primeiro ponto, tá? Se você fez quimioterapia, se não fez, porque às vezes quando a gente faz químio, a gente precisa dar um intervalo, tá? Geralmente pelo menos 1 ano. Então precisa conversar com o teu oncologista para alinhar esse início de tratamento, tá? E participar das aulas vai te dar muita clareza do que você já pode ir aplicando, tá bom? Meninas, vocês são demais, muitas dúvidas, tá? Muitas dúvidas. Vocês sempre engrandecem as lives. Eu não vou conseguir responder todas, mas eu quero realmente deixar um espaço aberto aqui. Eu sou super receptiva, né, pelas mensagens do direct. Quem já me mandou mensagem sabe que eu respondo todas, né? Sempre que eu posso, eu tô respondendo, orientando, ouvindo vocês, tá? Então, me mandem as mensagens que eu não consegui responder, eu tô aqui para ajudar. E amanhã, 8 horas da manhã, a gente começa a jornada da fertilidade, que eu tenho certeza que é um momento de transformação. É uma virada de chave para muitas de vocês, é o começo desse positivo, né? É o novo caminho que você virou ali. E agora a gente vai percorrer, porque você precisa estar vendo ele ali, ó. Ele tá ali, o seu bebê, tá bom? Conta comigo, amanhã, 8 horas da manhã, a gente vai estar juntas. A gente vai realmente entender, na primeira aula, os erros que podem atrapalhar essa chegada da gravidez. A gente vai entender na quarta-feira os 5 pilares e como eles agem. E na sexta-feira, a aula mais importante, o passo a passo, a criação de estratégia de método. Como que você consegue, pode aplicar isso. Agora, uma coisa importante aqui que eu não posso esquecer de falar é que, além dos e-books que já foram disponibilizados na jornada, nessa semana agora das aulas vão ter alguns e-books extras também, tá? Tudo para te ajudar. E eu já vou te falar quais e-books a gente vai falar para disponibilizar. Tudo para complementar ainda mais, né? Então, você vai ter os sinais de alerta da sua fertilidade e um teste, o teste da tentante. Justamente para você conseguir entender o que você pode estar aí precisando ajustar de forma cada vez mais clara. Clareza é o primeiro passo, né? E eu te espero amanhã, 8 horas da manhã, na jornada da fertilidade. Se você ainda não se inscreveu, vai lá no link da minha bio e se inscreva, porque eu tô te esperando e vai ser incrível. Essa semana é transformadora. Um beijo, até mais, boa noite.